Eu continuo como sócio na Álvares e Marçal. E até vou aproveitar também para fazer uma digressão, porque eu estou muito associado, né? Eu estou vendo aí pela imprensa e tudo, ao Flamengo, e eu tenho a maior honra de ter participado de todo aquele processo lá. Como eu disse, não acredito em salvador da pátria, em trabalho em equipe, mas nós, pela Álvares, fizemos a reestruturação do Cruzeiro completamente, até a venda. E ainda depois a Álvares continuou atuando no Cruzeiro e ainda tem contratos com o Cruzeiro, tanto na associação como no clube. E aí, nação corintiana, seja todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. O canal esse voltado para as principais notícias do Corinthians, né? Hoje, mais um dia com notícias boas chegando aí no Corinthians. Novo CEO do Corinthians, né? Onde reestruturou a equipe carioca, reestruturou o Flamengo, né? E recentemente reestruturou também o Cruzeiro, né? E agora ele disse, o foco total é o Corinthians, né? Vai deixar o Corinthians gigante, não que não seja, mas principalmente financeiramente ele fez algumas promessas, né? Ficou curioso? Então fique no vídeo até o final, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Esporte, né? E o Esporte, Banda Esporte, link vai estar aqui na descrição. Tem também aí novo treinador no Corinthians chegando, né, pessoal? 99,9% de fechado, acordo fechado, né? Vai aparecer, já tem novo treinador. Então, pessoal, fique no vídeo até o final. Eu sei que o Corinthians, pessoal, é grande, o Corinthians é gigante. Se você é torcedor corintiano, você sabe que a gente vai sair dessa situação. Claro, com algumas pessoas que passaram por lá, não foi capaz de reestruturar o Corinthians, mas agora com essas pessoas que estão chegando, qualificadas, né? Tem um histórico bom, né? Tirou o clube carioca do abismo, né? E agora vai tirar o nosso Corinthians, né? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Volto a lembrar sempre, no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Agora, novo diretor executivo sobre foco total do Corinthians, mesmo sendo sócio da Álvares e Marçal. Vamos entender. Bota aí. Tem coisa aí. Eu vou ficar com 100% do meu tempo dedicado ao Corinthians, primeira resposta. Segundo, eu continuo como sócio na Álvares e Marçal. E até vou aproveitar também para fazer uma digressão, porque eu estou muito associado, né? Eu estou vendo aí pela imprensa e tudo, ao Flamengo, e eu tenho a maior honra de ter participado de todo aquele processo lá. Como eu disse, não acredito em salvador da pátria, em trabalho em equipe, mas nós, pela Álvares, fizemos a reestruturação do Cruzeiro completamente, até a venda. E ainda depois a Álvares continuou atuando no Cruzeiro e ainda tem contratos com o Cruzeiro, tanto na associação como no clube, na SAF. Hoje com um mandato muito menor. No Coritiba a mesma coisa. E no Coritiba, durante um tempo, eu exerci a função de CEO lá interinamente. Aí eu não saí eu tinha atividades nos outros clubes também, e naquela época a Álvares estava começando essa área de esportes e entretenimento. Isso aconteceu. E nós, felizmente, fomos estendendo muito a nossa amplitude de atuação. E, junto com isso, formando gente capacitada dentro da Álvares. Então, eu, como sócio da Álvares, vou dizer que a Álvares está preparada para continuar atendendo aos demais clientes sem mim. Então, eu não prestarei serviço para nenhum cliente da Álvares, mas eu não deixo de ser sócio da Álvares. Não sei se esclareci completamente. Se tiver qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Meu tempo, minha mente, minha atividade, a minha cabeça está voltada para esse enorme desafio, mas com muito potencial, como eu já falei aqui, que nos estimula a todos, junto com o pessoal que eu estou conhecendo aqui no Corinthians, que eu estou gostando muito, de também contar depois uma história maravilhosa, ainda dentro do mandato do presidente. A gente ainda não tem essa avaliação precisa. Tem uma coisa que eu acredito que deve ser feita, que é regularizar atrasados do time principal. Acho que esse é algo que eu posso te afirmar que está no plano assim que o primeiro aporte exatamente se precisou adiantamento / empréstimo, que pode ser adiantamento, mas eventualmente pode ser convertido em empréstimo, caia. Então estamos esperando o primeiro agora e mais em breve a gente traz uma avaliação mais precisa do que vai ser feito.
Muito bem, tá aí então o CEO apresentado, o diretor financeiro apresentado. É por isso que o Vessone não está aqui no estúdio e está lá no CT do Corinthians. Vessone, o Luz teve que se explicar. Não, eu tô na Álvares Marçal, mas não tô. Eu sou sócio, mas não participo e tal. Qual é o rolo? Qual é a questão dele estar nessa empresa e estar trabalhando no Corinthians? Boa tarde, satisfação. Pois é. Boa tarde, satisfação. Boa tarde ao trio, boa tarde a toda a nossa audiência. Estou aqui no CT Joaquim Grava. Minutos finais agora rolando da coletiva de Fred Luz, o primeiro que falou, novo CEO do Corinthians, ex-CEO também do Flamengo, e o Pedro Silveira, ex-CEO da XP, que é o novo diretor financeiro do Corinthians. Então, só para contextualizar, para que as pessoas entendam, por que o Corinthians está fazendo uma coletiva dessas duas figuras? Porque numa situação normal, num momento normal de uma gestão, esses dois começariam a trabalhar, um CEO, cargo administrativo, o diretor financeiro, cargo administrativo, começa a trabalhar e vão embora. Só que o Corinthians claramente precisava mandar 2 recados. Recado 1, ao seu torcedor. A gestão vai entrar, ou estamos numa tentativa de entrar de novo nos trilhos. Acalmem, as coisas estão acontecendo, precisava passar isso para o torcedor de arquibancada, que é o torcedor que está nos assistindo. E objetivo 2, eu preciso mostrar ao mercado, seja para patrocinadores, televisão, players do mercado, como eles gostam de dizer, esse clube aqui agora tem um novo rumo, podem vir associar a nós novamente, venham conosco, porque esse clube agora tem essas duas figuras, sobretudo na parte financeira e na parte de administração, que estão no comando disso daí. Então, não foi por acaso marcar uma coletiva com essas duas pessoas que representam uma espécie de tentativa nova, de um novo rumo administrativo. Isto colocado para contextualizar e explicar. O Fred Luz foi uma pergunta minha, por conta da sua participação na Álvares e Marçal, que é uma empresa grande, que presta consultoria para outros clubes e outras empresas. E, sinceramente, o Corinthians tem tanto problema que um CEO que se dividir hoje a sua atenção com qualquer outro assunto, a tendência é não dar certo. Por isso que a minha pergunta, porque era uma pergunta que o torcedor me fazia, mas ele vai continuar na empresa dele? Ele vai continuar dando consultoria, por exemplo, a LFU, que o Corinthians acaba de fechar como de televisão. A LFU também tem parte aí da Álvares Marçal, essa outra empresa. Porque na teoria, na minha visão, hoje um CEO do Corinthians tem que cuidar, tem que trabalhar 27 horas por dia, não são nem 24. 27 talvez não basta de tanta coisa que ele precisa ajudar a consertar. E aí ele deixa claro de que a empresa segue o rumo dela, ele segue como sócio, mas que ele vai se dedicar ao Corinthians e a empresa consegue tocar os outros projetos, outros clubes. No que o Pedro Silveira, diretor financeiro novo, estava falando, é a minha pergunta em relação ao aporte de 150 milhões que o clube está recebendo como adiantamento / empréstimo da LFU, via XP Investimento. E ele disse que um primeiro momento é acalmar o elenco, pagar os direitos de imagem que estão atrasados. Certamente tem muito credor que vai bater na porta, vocês estão com esse aporte grande agora, senta aqui que eu quero conversar com vocês. Então vai ter muita gente chegando e solicitando resoluções financeiras com um aporte deste tamanho para o clube. Porém, o diretor financeiro já deixa claro que é acertar primeiro ali com o elenco, sobretudo o direito de imagem de alguns jogadores que está atrasado, para depois fazer qualquer outro tipo de movimento com esse dinheiro, que realmente é um aporte muito grande num primeiro momento. Chegar uma pancada aí de 150 milhões, realmente é um dinheiro muito interessante que chega via esse novo contrato de televisão, a seção 25-29, que o Corinthians cedeu à LFU, a essa liga, os seus direitos de televisão. Lembrando que esse é um aporte de adiantamento / empréstimo via XP, que o Corinthians vai precisar bater as metas, aquela coisa toda, porque aí você pode não devolver esse dinheiro, dependendo do que acontecer ali na frente, você pode até que ter devolver. Tem os juros ali de CDI mais 3, se eu não me engano, que é considerado um juros, eu não entendo muito, mas considerado um juros até ok no mercado, que está vindo esse empréstimo / adiantamento da XP Investimento, que está por trás do
que gere o fundo, um braço do fundo que gera LFU. Então, basicamente, para vocês entenderem, para a nossa audiência entender, a coletiva dessas duas figuras, ela é relativa ao torcedor, acalmar o torcedor, mostrando que o clube está tentando entrar no rumo, e ao mercado também. Fred Luz deixou claro de que, num primeiro momento, vem sofrimento aí para o torcedor, tem muita coisa para tentar cortar na carne, mais ou menos o movimento que o Flamengo fez. Aliás, ele é perguntado, e é muito interessante, ele fala que a situação do Flamengo era muito pior em 2012, 13 do que a do Corinthians hoje, e acho que os números são meio claros, né? Até onde eu entendi, li num passado recente aí, até ouvi gente especializada em Flamengo falando, se eu não me engano até ouvi o Mauro César Pereira falando, o Flamengo arrecadava 200 e devia 800. Ele tinha 4 vezes mais dívida do que ele arrecadava em 2013. Nós estamos falando de um Corinthians que tem 1 bilhão de receita e deve 1,2, tirando o estádio ali, 1,2. É quase a dívida e o que arrecada. Ou seja, eu imagino, eu não entendo nada financeiramente, mas se você tem 200 e deve 800 e tem 1 bi e deve 1 bi, eu imagino realmente que ele tenha razão. A situação financeira do Corinthians neste momento, ela é muito menos pior do que era a do Flamengo, que virou a potência que ele virou agora financeira. Então, eu acho que tem trabalho a ser feito, tem muita coisa a ser feita, mas eu imagino que um clube desse tamanho, com esse potencial, e ele deixa claro isso o tempo inteiro, ele é um clube que pode se revigorar, precisa de trabalho. Caras, Carille ou Ramon Dias, quem que você acha que faz mais sentido, independentemente das questões fora de campo que o Ramon Dias tem? E sobre o Hugo Souza, se é o goleiro, enfim, que pode começar a colocar as coisas em ordem aí. Vamos lá. Em relação ao Hugo Souza, me parece ser um caso de não é não me parece ser o goleiro garantido. Ele não vem para ser o titular absoluto do Corinthians. O que eu quero dizer? O Cássio foi para o Cruzeiro. No dia 10 de julho, a hora que abrir a janela, podia ser qual fosse o goleiro do Cruzeiro, Cássio Ramos será o goleiro titular do Cruzeiro. O segundo goleiro está ciente, o que está jogando está ciente, o terceiro, o preparador de goleiro, o técnico, todo mundo está ciente disso. No caso do Hugo Souza, me parece o seguinte sentido: é o Donelli que vai dar a brecha para que o Hugo Souza atue. Me parece um caso de que o Donelli, que foi bem até agora, pegou pênalti contra o Cuiabá, ele tem o jogo de quinta, tem o Cruzeiro, e o Vasco é no dia 10, no dia que abre a janela. Que aí pode ser que seja inscrito o Hugo Souza. Mas me parecem 3 jogos do tipo, Donelli fechou o gol. Eu não acho que o Hugo Souza tem o tamanho para chegar. O Donelli, 7 jogos muito bons, eu estou tomando seu lugar. Posso estar enganado, o treinador novo, seja o Carille, ou seja o Ramon Dias, ou até um outro, tenha outro tipo de pensamento. Mas não me parece ter o tamanho para fazer isso com o Donelli. Então, isto colocado, em relação aos treinadores, eu vejo prós e contras dos dois lados. O Carille é o cara que, obviamente, conhece o clube, tem uma história vitoriosa, que poderia fazer o feijão com arroz, que ele mesmo diz que ele tem um feijão com arroz e não inventa muita moda, que poderia ser interessante. Ao mesmo tempo, me parece um elenco curto, um elenco que tem a limitação para trazer um treinador que também diz que tem uma limitação. Ele não precisaria ter algo a mais para tirar algo de um elenco que é limitado por natureza? Então isso me preocupa. E o Ramon Dias, claramente um treinador que conhece o futebol brasileiro, porque viveu essa loucura do nosso calendário ano passado, então isso não vai pegar ele para Caxias, depois ir para Fortaleza, depois pegar o Palmeiras, pegar o Atlético Mineiro. Ele sabe como a banda toca aqui no futebol brasileiro. Tem o filho dele que no dia a dia toca mais os treinos do que próprio Ramon, pela idade dele e tudo mais. Então o Ramon me parece um cara também num cenário que ainda teria que entender esse mundo do Corinthians, como é o clube, os problemas do elenco. Então isso também me parece jogar um pouquinho contra, além dessa situação toda do Vasco. Prós e contras, de verdade, Tirone, Arnaldo e Massa, mundo perfeito, para mim não vai existir. Você não vai ter um cara que vai chegar e vai falar assim, tô tranquilo, esse cara é certeza de resultado, esse cara só tem coisa positiva, e esse mundo eu acho que o Corinthians não vai viver, e o torcedor também não vai viver não. Para mim, seja Carille, Ramon Dias
ou até uma terceira opção. Sinceramente, eu acho que sempre haverá algumas contestações em cima desse profissional que for escolhido, viu? Nação corintiana. O Corinthians apresentou o novo CEO do clube, né? CEO financeiro, né? Que vai administrar, onde vai controlar, onde vai organizar a situação financeira do Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians realmente estava precisando disso, né? Nada melhor do que trazer um cara qualificado, um cara que tem experiência, um cara que já reestruturou alguns clubes, né? Entre eles, o Flamengo, né? Foi ele aí que reestruturou o Flamengo. O Flamengo que tinha dívida bilionárias, né? Arrecadação muito baixa, né? Arrecadava em torno de 200 milhões. E hoje arrecada e é o clube que é, né? Financeiramente organizado, né? Corinthians visando a ser um clube como o Flamengo, né? Com certeza. Trouxe o cara que fez isso, né? E agora ele disse que o foco total só o Corinthians, né? Apesar de ter outras empresas, mas vai ser 24 horas focado no Corinthians. Ele disse que o Corinthians é bem mais fácil de reestruturar do que o Flamengo era na época. Por quê? O Flamengo tinha uma dívida de 2 bilhões, arrecadava 200 milhões, né? O Corinthians tem uma dívida sem o estádio em torno de 1 bilhão e 300 milhões, mas arrecada 1 bilhão, né? Então, pessoal, é bem mais fácil, né? Ele diz que a curto prazo, né, pode reestruturar sim, né? Precisa da torcida? Precisa. Paciência, calma, né? Não querer contratar jogadores a qualquer custo, jogadores caros. Vai ter agora uma análise dele aí, né? O último clube que ele reestruturou foi o Cruzeiro, né? E você viu que foi a pequeno prazo, né? Claro, né? Teve uma SAF por trás, mas a SAF que pegou, ele organizou, né? O Corinthians não vai ter SAF, né? O Corinthians é um clube sem SAF, mas ele deixou bem claro que vai reestruturar, vai deixar o Corinthians um dos maiores clubes do mundo financeiramente, né? É isso que a gente espera. É porque o Corinthians está localizado num polo industrial muito grande, né? Que é o São Paulo, né? O principal polo industrial do país. Então, o Corinthians com certeza tem capacidade aí de arrecadar mais do que o Flamengo, né, pessoal? Apesar da a torcida ser do mesmo tamanho, mas o Corinthians está no polo localizado no polo industrial bem melhor, né? Sobre treinador, tudo indica 99,9% fechado já quase com Ramon Dias, né? Carille é uma alternativa, sim, né? Mas tem alguns empecilhos, como uma multa que vem da China, e o Corinthians tem que assumir essa dívida, e contando que ainda está empregado, Carille, né? Então, Ramon Dias é um treinador que passou pelo Vasco, mostrou uma certa qualidade, é um treinador que já conhece o futebol brasileiro, sabe como é que funciona, é um treinador que quando chegou no Vasco mexeu com o psicológico dos jogadores, colocou pra cima, o clube até saiu, né, de uma zona perigosa, e levou a saída dele do Vasco foi a eliminação, né, principalmente no Carioca. Mas é um treinador que muitos vê com bons olhos, né. Vai chegar alguns reforços, né, a diretoria do Corinthians prometeu, Hugo Souza, ninguém sabe se vai ser titular ou reserva, Charles, um lateral esquerdo, um atacante uruguaio, né. São alguns jogadores que é discutido no Corinthians, né? O Corinthians precisa de reforço? Precisa, pessoal. Sem sombra de dúvida, né? Mas se você é torcedor corintiano e acredita nas pessoas que estão chegando do financeiro, tem que entender que o Corinthians não vai no mercado, né? Eu acho que a partir de agora o discurso de Augusto Melo já vai ser outro, né? Não vai chegar para a torcida e vai dizer, prometer reforço de peso, né? Se ele estiver fazendo isso, ele está iludindo você, torcedor, está mentindo. O Corinthians não vai trazer reforço de peso. Os caras aí que estão aí agora são organizados, por isso que eles vieram para o Corinthians, né? Reestruturar essa equipe, até porque o Corinthians merece. Não está em segunda divisão, não está disputando rebaixamento. O Corinthians é um clube para disputar títulos, né? Quando se falar em um campeonato, colocar sempre como os favoritos e não colocar na parte de baixo da tabela. Vamos torcer que tudo vai dar certo, né? Então é isso, nação corintiana. Se inscreva aí no canal Bando de Loucos. Deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.